coração. E como Jesus ama teu irmão, quebra o gelo do teu coração. E como Jesus ama teu irmão, que bom. Boa noite, amigos, irmãos de Ideal Espírita, que Jesus nos guarde em sua paz. É com muita alegria que visito mais uma vez uma casa. Venho lá de São Gonçalo, bem longe. Se não fosse meu médio de transporte, hoje não estaria aqui em Cabo Frio. E a gente está agradecendo a espiritualidade amiga dessa casa, que nos convidou, aos irmãos queridos que fazem parte daqui, a espiritualidade da minha casa, que me proporciona estar aqui também falando para vocês, e que com certeza eu possa voltar muitas vezes, estar aqui com vocês, que vai ser um prazer enorme, porque a minha alegria é muito grande estar aqui com vocês hoje, que é uma coisa que eu mais gosto de fazer, é falar. Então, para mim, hoje é um momento único na minha vida, estar aqui participando desse banquete espiritual que essa casa, Trabalhadores de Jesus, proporciona a cada um de nós. Bom, o tema que nós escolhemos, e eu digo que a gente escolhe entre aspas, né? Porque quando vamos formular alguma coisa, trazer alguma proposta de trabalho para uma casa espírita, a gente é muito, muito assistido pelos bons amigos espirituais. E o tema, com certeza, é escolhido por eles. Porque só eles, porque eu não conheço vocês, estou vendo a maioria, né? Eu acho que todo mundo pela primeira vez. E como eu vou estar sabendo o que é essa casa aqui? Qual é a dinâmica dessa casa? O que realmente esses trabalhadores, esses tarefeiros, as pessoas que frequentam essa casa, elas necessitam para o dia de hoje. Mas com certeza, a espiritualidade amiga dessa casa, que dirige esse trabalho de hoje, como a espiritualidade amiga da minha casa, que dirige a minha casa espírita, sabe a necessidade de todos nós. Então, eu digo que o tema a gente pode escolher, mas eu tenho certeza que foi inspirado por esses bons amigos espirituais que estão ao meu lado, porque se eu não tivesse certeza que os bons amigos espirituais estarão sempre ao meu lado, eu não estaria aqui hoje falando para vocês, porque é muito difícil falar em público, é difícil pegar um microfone, porque a responsabilidade de nós espíritas, que para em nossos ombros, é muito difícil, porque falar de um tema qualquer fica até mais fácil, mas falar de algo tão profundo e tão importante como é falar da doutrina espírita, é muito importante para cada um de nós. Então, a responsabilidade que paira sobre os meus ombros hoje é muito grande, mas com certeza eu estou aqui muito feliz por estar já fazendo esse trabalho, por estar realizando o que eu mais gosto de fazer, que é falar em público. É uma coisa que, desde que eu comecei há 32 anos na Casa Espírita, hoje estou como diretora doutrinária de lá. Desde que cheguei lá, apesar do nervosismo que às vezes nos ataca, porque isso é, vamos dizer assim, é uma coisa natural de todos nós, seres humanos, mas eu fico assim muito feliz quando eu falo em público, fico feliz demais quando eu falo aos corações, porque tenho certeza que todos os corações aqui hoje estão se abrindo para tudo aquilo que eu vou falar no dia de hoje, que são as faculdades intelectuais e morais do homem. E ela está na nossa, vamos dizer, na nossa pedra angular, que é o Livro dos Espíritos. É a nossa espinha dorsal, é a nossa pedra angular, é o livro que foi o que surgiu a nossa doutrina em abril de 1857. Então, a gente está aqui falando sobre ele hoje, na questão que vai da 361 a 366. E eu digo que a gente traz um tema pincelado aqui, porque é impossível, mesmo em uma hora,
nós podermos conversar, falar, dialogar com coisas tão profundas em apenas 1 hora. Então a gente vai fazer uma pequena pincelada, uma pequena mostragem do que realmente, aí, sou brindada até com a chuva, que maravilha, né? Trouxe chuva para Cabo Frio, não é? Então a gente está aqui hoje muito feliz de falar desse tema. Bem, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, eu não digo, eu quando leio as perguntas de Kardec, eu digo, gente, o que é mais inteligente? É a pergunta de Kardec ou é a resposta dos espíritos? Então, ou as respostas dos espíritos? Eu digo que ambas são muito inteligentes. E Kardec pergunta, quantos elementos existem na natureza? Eles dizem apenas 2, espírito e matéria, e principalmente Deus. Então, nós dizemos que são 3 elementos da natureza: Deus, espírito e matéria. E na questão 1 do Livro dos Espíritos, pergunta, que é Deus? E os espíritos respondem, olha que ele não fala quem, né? Que até então nós havíamos aprendido o Deus antropomórfico. Mas ele fala que é Deus. E eles colocam inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na 22A, ele pergunta, que é matéria? É o laço que prende o espírito. E o que é na 23 espírito? São os seres inteligentes da criação. Que laço é esse que prende o espírito? Porque nós, como os espíritos que somos, e a essência do nosso espírito não permite que fosse já imediatamente ou diretamente ligado a um corpo. Porque são essências diferentes. Um é a matéria e o outro não é matéria. Porque a matéria vem do fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal gera tudo aquilo que nós entendemos por matéria. E o que gera a inteligência é a inteligência universal. Então, os espíritos, eles não são matéria. E, portanto, o espírito não pode habitar um corpo de carne. Para que ele habite um corpo de carne, ele precisa desse laço que prende o espírito à matéria. Que laço é esse que nós chamamos de perispírito? Que Kardec chama de perispírito, que vem de perisperma, aquela membranazinha que envolve a fruta, aquilo a gente chama de perisperma. E como vamos dizer, o corpo espiritual é semimaterial, né, porque ele também é matéria, mas é uma matéria, vamos dizer, sutil, que não é vista a olho nu, então ele chama de semimaterial. E é esse laço, esse perispírito, que liga o espírito ao nosso corpo físico, que se chama perispírito. O termo que Kardec usou na codificação, foi ele que usou. E nós falamos, né, no início, que o fluido cósmico universal gera a matéria e a inteligência universal a inteligência. E nós todos, né, precisamos, quer dizer, nenhuma ave voará só com uma asa só. E nenhum de nós espíritos encarnados ou desencarnados que somos, né? Porque aqui nós não somos só encarnados. Os espíritos desencarnados é em muito maior número do que nós encarnados aqui. Não tenham a menor dúvida. Esse espaço físico, ele se amplia muito mais no plano espiritual. Então, nós necessitamos, para alçarmos voo, para chegarmos à condição que todos nós estamos fatalizados a chegar, que é a perfeição, nós precisamos dessas 2 asas. Que asas são essas, né? A asa da sabedoria, que vem através da inteligência, e a asa da santidade, que vem através da moralização do homem.
Então, enquanto o homem não alcançar esse grau máximo de intelectualidade e esse grau máximo de moralidade, ele não chegará à perfeição. Então, tanto a inteligência como a moral, nós necessitamos. E o que é moral, né? Já que a gente sabe que a inteligência vem do nosso intelecto. E que é moral? Kardec coloca lá a pergunta 630 no Livro dos Espíritos. O que é moral? Que definição nós vamos dando de moral, né? E os Espíritos respondem: a moral é a regra do bem proceder. E ela vai fazer com que nós possamos fazer a distinção entre o bem e o mal. E o bem é tudo aquilo que vem de encontro à lei divina. E o mal é tudo que é contrário. Na realidade, não existe o mal. O que existe é a ausência do bem. Porque quando o homem começa a distinguir o quanto o bem é importante na vida dele, o mal desaparece. O que nós temos, que nós chamamos de mal, é o estado de ignorância. É aquilo que nós ignoramos. Por nós ignorarmos a ação do bem, nós praticamos o mal. Mas ela vai totalmente de contrário à lei divina. Então, moral é a regra do bem proceder. Joana de Ângeles, no seu belo livro, porque a série psicológica da Joana é assim, uma coisa fenomenal. É a maior série que nós vimos através da Joana, que é essa série psicológica, são vários livros importantíssimos, vários livros que a gente fica assim, observando quanto essa irmã está avançada espiritualmente. Ela coloca no seu belíssimo livro, Vida, Desafios e Soluções. Ela diz que todos nós temos dois cérebros. O cérebro intelectual e o cérebro emocional. Nós temos dois cérebros. E durante muitos anos, a psicologia, ela só se envolveu, ou ela só deu ênfase à intelectualidade, que se exteriorizava através dos QIs. O que é QI? É consciente intelectual. A escala métrica de Binet e Simon mostrava que as pessoas, né, todas as pessoas que tinham um QI elevado, elas eram pessoas bem-sucedidas. Porque os nossos irmãos, por serem ainda vivendo essa ciência que não observa as emoções, né, que não avança ainda tanto nesse campo das emoções, ele não levava em conta o cérebro emocional. Mas o que acontecia com o passar do tempo? Os próprios psicólogos, né, e a própria psicologia, ela percebeu hoje, a gente sabe que ela já avançou, porque a gente sabe da psicologia transpessoal, que está assim em grande avanço, que leva em conta o ser total que somos todos nós, né? Espírito e matéria. Então, eles não levavam em conta esse cérebro emocional. Então, eles diziam que todas as pessoas que tinham QI elevado, por exemplo, um QI 160, elas eram bem-sucedidas. E o que se via, né, com o passar do tempo? Se via que não era isso que acontecia como seus formuladores achavam. Que nem todas as pessoas inteligentes, elas venciam as suas dificuldades e nem eram bem-sucedidas na vida social. Muito pelo contrário, pessoas com QI de 90 a 100, que é um QI baixo, dirigiam muitas vezes empresas e que as pessoas com QI mais elevado eram dirigidas por ela. Então, eles não levavam em conta as emoções do indivíduo. E a Joana fala que essas pessoas
de 90 a 100, que não eram muito aquinhoadas com a inteligência, elas tinham um poder maior de concentração, elas tinham tenacidade, elas tinham vontade de melhorar, elas tinham denodo, elas tinham realmente, faziam todo esforço para serem melhores. Enquanto criaturas, às vezes, com QI de 160, eram pessoas acomodadas. As pessoas se acomodavam porque se achavam muito inteligentes, então havia acomodação. Então, a gente vê, né, que são pesquisas, e quem traz para nós é Joana de Ângelo no seu livro Vida, Desafios e Soluções. Porque, apesar de tudo, nós somos também um feixe de emoções. Todos nós. Então, claro que a inteligência, ela faz com que resolvamos, às vezes, dificuldades muito melhores do que os outros. Mas no dia a dia, nas pesquisas que fizeram, isso não acontecia. Então, nós vamos vendo aí, né, que esses dois cérebros, eles precisam ser desenvolvidos por nós. Tanto a intelectualidade como as emoções, que muitas vezes, né, a emoção muitas vezes atrapalha, né? Por exemplo, se eu estiver muito emocionada, que vai atrapalhar eu falar. Se as pessoas às vezes estão muito emocionadas para resolver algum problema, elas não conseguem resolver. Então, nós temos que equilibrar esses dois cérebros, tanto o emocional como o intelectual. Daniel Goleman, psicólogo americano, vamos dizer assim, em suas pesquisas, ele percebeu que o indivíduo, ele tem e possui aquilo que ele chamou, ele tem até um livro sobre isso, a inteligência emocional. A Joana fala de cérebro emocional, falava antes dele, e ele, em 1995, quando ele lançou esse livro, A Inteligência Emocional, ele falou em 1995. E o que ele notava, né? Ele disse que a tecnologia, né? A gente sabe que a tecnologia está muito avançada hoje, e que as criaturas jovens, principalmente, que tinham uma tecnologia muito grande ao seu dispor, e que viviam, né, muito envolvidos nessa tecnologia, esse jovem perdia a concentração. Esses jovens, eles acabavam se perdendo naquilo que eles tinham que realizar. Quer dizer, eles perdiam o foco da sua realização. Né? A gente diz que a gente precisa ter foco. Quando a gente quer atingir alguma meta, nós temos que focar naquela meta. E muitas vezes, nós, para comprarmos alguma coisa material, a gente tem foco. Mas quando se trata de nos melhorarmos espiritualmente, o foco desaparece. Então, todos nós, né? E Daniel Goleman, que não é espírita, é simplesmente um psicólogo americano, é apenas um pesquisador, ele pode perceber que estava se criando uma juventude sem foco, por causa do excesso da tecnologia. E a gente vai ter uma parada aqui, e não é o que a gente está percebendo hoje, que as pessoas ficam o tempo todo no celular, que as pessoas já não jantam mais juntas, já não almoçam mais juntas, já não conversam mais uma com as outras, porque tudo é por mensagem. Às vezes a pessoa está do lado e está mandando mensagem uma pela outra, porque a gente está perdendo o foco daquilo que é importante para a gente. Eu digo, desde que se instituiu o diálogo na Terra, nós necessitamos dialogar com as pessoas. As pessoas têm que olhar uma para as outras. As pessoas têm que prestar atenção no que as outras falam. As pessoas têm que perceber que o outro existe, está no meu lado. E às vezes as famílias, né, que é a grande instituição divina, e ela vai continuar sendo essa instituição divina, elas estão perdendo o foco principal, que é estar um ao lado do outro. E se somos espíritas, nós sabemos que essa instituição, ela é necessária para o meu
para a minha evolução, para o meu progresso, para a minha melhora. Eu necessito estar em família, porque eu pedi lá atrás, né? Em outra oportunidade, quando eu estava lá, aguardando uma nova oportunidade, que nós chamamos de erraticidade, quando eu estava na erraticidade, eu pedi pelo amor de Deus, que me arranjasse uma família, que eu pudesse ter uma família, que eu me engajasse, para que eu pudesse ressarcir os meus débitos, para que eu pudesse desenvolver a minha parte intelectual e minha parte moral. E essa família que me acolhe, é importante na minha vida. Como é que eu, estando em família, necessitando dessa evolução, necessitando desse progresso, eu vou começar agora no almoço, passar mensagem para minha mãe. Ainda bem que minha mãe não tem celular, né? Imagina que coisa, eu almoçando e passando mensagem para minha mãe no almoço. Quando que ela está perto de mim, eu tenho que dialogar com ela. É necessário saber, né? Porque como eu posso ser feliz se alguém do meu lado não é feliz? Como eu posso me relacionar e dizer que eu amo alguém, se eu não digo isso para esse alguém, ou pelo menos que eu tenha timidez de não dizer, mas que esse alguém perceba o quanto ela é importante para mim? O quanto essa família, essa instituição, que jamais estará falida, porque é uma instituição divina, e ela jamais será falida, que é o foco importante da nossa vida hoje, porque nós ainda não estamos, né, prontos, não estamos aptos para maiores coisas, para fazer coisas grandiosas, mas pelo menos nós podemos sair dessa encarnação atual melhores do que quando entramos. E eu tenho certeza que todos que estão aqui hoje, que estão me olhando, que estão prestando atenção no que eu falo, vão sair melhores dessa terra do que quando adentramos nela. Necessitamos disso. Como disse, né? Os irmãos, como dizem nossos irmãos, nós precisamos progredir. Qual o objetivo da encarnação? 132 do Livro dos Espíritos. O progresso, a melhora e fazer parte da obra da criação. Porque nós todos somos co-criadores. Reclamamos muito, né, do planeta Terra, do Brasil, do nosso estado, do nosso município, mas o que estamos fazendo para melhorar esse tipo de coisa? Será que não somos responsáveis por estarmos passando por tudo isso, como co-criadores que somos? Será que não cabe a nós a responsabilidade também de melhorar o nosso seio familiar e fazer com que os nossos filhos possam ser pessoas melhores no dia de amanhã? Para que nós estamos criando filho? Será que é só para intelectualizar essa criança? Ou se é também para moralizá-lo, para que ele possa ser um homem de bem? Que os filhos não são nossos. Nada de material nos pertence. Essa é a notícia ruim que a gente dá, né? Nós vamos sair daqui e não vamos levar nada de material. O que nós vamos levar é tudo que nós amealhamos como espíritos que somos. Então, essas duas asas, elas precisam ser trabalhadas. E hoje, a gente vê que a gente está meio, né, capenga. Porque se houve um grande avanço na parte intelectual, houve pouco avanço na moralidade. E é por isso que o planeta continua desse jeito. Porque nós, né, nós não nos mobilizamos para fazer com que esse planeta se torne um planeta melhor. Nós temos que nos mobilizar. Nós temos que fazer com que, primeiramente, a nossa prole, ela possa contribuir, ela possa fazer com que futuramente esse planeta seja melhor. Porque, como diz Hermínio Miranda, nossos filhos são espíritos. E nós não sabemos de onde eles vieram, e não sabemos, eles não têm
como diz, manual de instrução. Quem dera, né, que os pais, quando recebessem o filho, está aqui a manual de instrução dele, né? E o prazo de validade. A gente não tem manual de instrução e a gente não tem prazo de validade. Por isso, todo o tempo que eles estão conosco é importante. Todo o tempo. E Daniel Goleman, voltando um pouquinho, ele fala que existe 3 focos. O interno, que apesar do criatura estar concentrada, ela sabe o que se passa ali no seu ambiente. O interno, aliás, né? O externo é toda a ambiência exterior que ela consegue perceber. E o empático é a capacidade que nós temos de lidar com as criaturas. Então, nós temos 3 focos para que a gente possa equilibrar, que ele chama de cérebro emocional, que chama de inteligência emocional, e a Joana chama de cérebro emocional. Então, é o foco interno, é o foco externo e o foco empático. Kardec, na Revista Espírita, de 1865, fala uma coisa interessantíssima para a gente, que nós estamos aqui para apenas 2 progressos, o progresso moral e o progresso intelectual. O progresso intelectual através da atividade do trabalho. Atividade do trabalho. Como nós estamos encarando essa atividade do trabalho? Como nós estamos nos predispondo nesse tipo de, vamos dizer assim, de progresso? Porque o trabalho, eles colocam no Livro dos Espíritos, o trabalho é uma lei da natureza, todos nós sabemos, mas quando ele fala a definição de trabalho, o trabalho não é só o trabalho material. O trabalho também é espiritual. Então, toda ocupação útil é trabalho. O que é trabalho? É toda ocupação útil. É ocupar o nosso tempo vamos dizer assim, na utilização do trabalho. Então, toda vez que nós queremos trabalhar, se nós estamos já, né, não estamos mais, tem algumas pessoas já aposentadas, né, mas eu vou dar uma notícia ruim, se aposentou, mas não para de trabalhar. E se desencarnar, também não, né, porque é melhor ficar no inferno então, né. Se a gente querer um céu contemplativo, tocando harpa o tempo todo, não é melhor ficar no inferno? Pelo menos lá vamos dizer assim, mais dinâmico, né. Então todos nós, sabemos que ao desencarnarmos, nós vamos ter que ficar um tempo, né, em refazimento, depois vamos procurar um trabalho. Então, se ocupar utilmente, nós vamos desenvolvendo essa parte intelectual, através dessa atividade. E se nós estamos, né, aposentados, nós podemos trabalhar muito. Ser tarefeiros, por exemplo, do Trabalhadores de Jesus. Eu acho que é só no Ana Viana que a gente tem pouco trabalhador, né, Candinho? Acho que é só lá, né? Trabalhador de Jesus tem uma porção de trabalhador que quer trabalhar, não é? As pessoas estão falando assim, que bom, né? Que maravilha que todo mundo aqui gosta de trabalhar, ser tarefeiro da casa. Então, essa tarefa é muito importante, a prática do bem, a prática do amor, a prática da fraternidade. É aquilo que nós necessitamos, né, para exercitar essa intelectualidade. Fazer com que nesses grupos de estudos, porque o estudo, né, e Leon Denis coloca, né, que é saber, fazer e amar, né? Então ele coloca esses 3 patamares. Primeiro a vontade, que é a primeira potência, vamos dizer, a grande potência da vida é a vontade. É a vontade de saber, ter sede de saber, né? Do conhecimento, porque através dessa intelectualidade é que nós vamos compreendendo o valor da nossa vida. Saber o quanto é importante estarmos encarnados e o quanto é importante nós valorizarmos cada minuto da nossa vida.
Então, saber é muito importante. Agora também temos que fazer, né? Fazer, botar em prática tudo aquilo que a gente já aprendeu. A doutrina é pródiga em ensinamento. A doutrina tem, assim, uma variedade de livros que nos fazem compreender a importância do trabalho no bem. A importância que nós temos de compreender a doutrina, sair daqui para aqui. Essa é a dificuldade. Sair da compreensão daqui, do entendimento daqui e vivenciar no nosso coração. Porque nós ainda não conhecemos Kardec, ainda não conhecemos Jesus e mais uma notícia ruim, ainda não nos conhecemos. Não nos conhecemos. E ele diz que depois de eu saber, depois de fazer, eu vou amar. Amar intensamente. Amar incondicionalmente. E o amor é a mola mestra da nossa melhora íntima. É a mola mestra. Então, Kardec coloca, né, a atividade intelectual através do trabalho. E olha, outra notícia boa, né? A moralidade, nós vamos começar a desenvolvê-la nessa relação interpessoal. É através dela é que nós vamos desmoralizar. Então não adianta eu querer me santificar e ir embora para o deserto e virar um eremita, vivendo lá de caridade pública, querendo me santificar. Isso é um grande egoísmo. Ser valente é enfrentar um trem da Central. Vocês conhecem o trem da Central no Rio? Nossa, é o metrô, vamos dizer, está no metrô de São Paulo, né? O metrô do Rio, já andaram? Meu Deus, ó, é assim, ó, não dá nem para se sacudir. Então, nessa relação interpessoal, na relação dos homens, nas relações com as pessoas, é que nós vamos nos moralizar. Porque nós somos professores de uns e alunos de outro. É por isso que cada um está num patamar evolutivo. Imaginemos todos nós no mesmo patamar. Como é que a gente ia aprender? Como é que a gente ia ensinar? Cada um aqui está num grau evolutivo. Nenhum de nós é igual ao outro, como os dedos da nossa mão. Nenhum de nós é igual ao outro. Nós somos pessoas individualizadas. Não há uma só encarnação igual e não há uma desencarnação igual. Não existe. Mas precisamos, né? Foi feita essa pergunta, nós poderíamos evoluir lá no plano espiritual? Sim, e a gente evolui sim. Mas o maravilhoso da bondade divina, porque ele é sábio, ele não é só bom, ele é sábio, e a sapiência dele vem em trazer esse interrelacionamento, é estar vivenciando com o outro. É como se a gente estivesse matando um leão por dia. Porque são pessoas diferentes, vivendo coisas diferentes, sentindo coisas diferentes e tendo que viver junto. Já viram aquele retrato do porco-espinho? Quando está frio, um tem que ficar perto do outro, sem ferir ao outro. E assim somos nós aqui na Terra. Nós precisamos da encarnação. Nós precisamos da encarnação para podermos evoluir, tanto intelectualmente como moralmente. É claro que o estudo dos bancos escolares, das faculdades, o estudo da casa espírita é importantíssimo na nossa vida, que a gente precisa aprender. Mas nós necessitamos também colocar em prática todos os dias aquilo que a gente está aprendendo. Nós vamos ser melhor amanhã do que somos hoje. E cada dia nós vamos galgar um patamar
para chegar naquela montanha, né, da evolução. E nós estamos apenas no segundo patamar. Saímos do mundo primitivo, estamos vivendo o mundo de expiações e provas e tentando chegar ao mundo de regeneração. E que bom, né? Que possamos fazer parte da geração futura, que Kardec coloca na Gênesis, no último capítulo, quando ele fala dos sinais dos tempos. Que bom fazer parte dessa geração futura, porque muitos que estão desencarnando hoje não voltarão mais para a Terra com todas as dificuldades que a Terra nos apresenta. Então, nós espíritas somos trabalhadores da última hora. E vocês aqui, com dupla responsabilidade, porque o nome daqui, Trabalhadores de Jesus. Olha, que maravilha, vocês todos são trabalhadores de Jesus. Todos. Então, todos precisamos estar, né, com esse foco, focar na nossa melhora, focar em chegar no plano espiritual melhor, focar em ser uma pessoa melhor, apesar de todas as dificuldades que a gente vive. Porque a paz, ela não vem com uma camisa branca, a paz, ela não vem com uma bandeira estendida, a paz vem de dentro de nós. A felicidade está dentro de nós. E nós precisamos mergulhar dentro de nós, fazer esse autoconhecimento e saber as nossas possibilidades, as nossas dificuldades para vivermos melhor. Então Kardec coloca na Revista Espírita de 1865 que não há privilégio na lei divina, que os anjos, né, espíritos puros, espíritos perfeitos, como Jesus esteve quando esteve aqui, já era, não é com privilégio, não é com varinha de condão, não é com jeitinho brasileiro, né? Porque o jeitinho brasileiro vai ficar no Brasil, porque lá não tem jeitinho brasileiro. Lá nós temos que nos capacitarmos para as nossas realizações, porque lá, né, ser passista no plano espiritual, ser um tarefeiro de Jesus, nós temos que ter capacitação. Nós temos que nos capacitar. Então nós temos a oportunidade, no dia de hoje, que essa casa maravilhosa, essa casa acolhedora está dando para nós, de nos capacitarmos para sermos criaturas melhores no dia de amanhã. Então a intelectualidade, ela é importante? Claro que é, claro que é. Mas a nossa moralização também. Precisamos dessa regra do bom proceder. Precisamos encarnar muitas vezes. No outro dia eu vi um orador dizer assim, a gente tem que encarnar ainda 1000 anos. Não sabemos, né? Quanto tempo a gente vai reencarnar? Quantas encarnações nós vamos ter? Mas isso não importa. Cada uma é desafiadora para nós. Cada uma das nossas encarnações é um grande desafio que é lançado em nossa própria vida. Então nós precisamos, né, fazer com que, não tendo privilégio, nenhum selvagem vai chegar numa encarnação ao mais evoluído europeu. Nenhum selvagem vai virar um europeu evoluído de uma hora para outra. Ele tem que se capacitar para isso. Ele tem que encarnar muitas vezes, fazer um esforço enorme para alcançar esse europeu. Então, nós ainda vivemos a caridade, o egoísmo, a maldade, a bondade dentro de nós. Se a gente olhar os apóstolos de Jesus, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele escolheu apóstolos perfeitos?
Pedro era perfeito? Não, negou ele 3 vezes. Tiago era perfeito, vivia se engalfiando lá com Paulo, vamos dizer, com Pedro também, viviam se desentendendo. Então os apóstolos, quando Jesus pedia a Pedro para fazer uma tarefa em nome dele, Pedro vinha cheio de queixa. Fulano bebe, ciclano briga com a mãe, eu não aguento aquela casa. Pedro, tudo isso eu já sabia. Mas o que eu peço a você, ter a compaixão dentro do seu coração. E a gente, lembrando desse livro extraordinário, que é a Boa Nova, leiam lá o capítulo Sermão do Monte, onde Pafos, Lisandro, Áquilas, que eram pessoas deficitárias como todos nós, e a deficiência deles também era física, e ao se aproximar dos apóstolos de Jesus, eles já achavam que eles não tinham. Que capacidade que vocês têm? Você é aleijado, você é incompetente, você briga com a mãe, e começou a haver um monte de defeitos, porque nós somos assim, olhamos a deficiência do outro com tanta facilidade. Como diz, né? Olha um argueiro no olho do nosso irmão, mas não olha a trave que está na sua. Então a gente olha. E eles ficaram tão desanimados que eles queriam trabalhar na Boa Nova. Mas ficaram desanimados, porque se achavam incompetentes para isso. Será que Jesus queria trabalhadores perfeitos para a evolução do seu evangelho de amor? E depois, naquele indescritível Sermão do Monte, eles perceberam que a palavra de Jesus não era essa. Era alentadora, era consoladora. Todos nós estamos capacitados a sermos tarefeiros de Jesus. Mas para isso, precisamos da inteligência e da moral. Precisamos dessas 2 asas. Mas isso se adquire de uma hora para outra? Não. É com muito esforço, é com muito denodo, é com muita tenacidade que nós vamos alcançar isso. No livro extraordinário do nosso querido irmão X, que a gente sabe que é o nosso irmão Humberto de Campos, Pontos e Contos, ele conta uma história muito interessante quando ele fala do grande cabeça. Abelardo Tourinho era um grande advogado, uma inteligência brilhante, brilhante. E ele se formou advogado e fazia tudo para burlar as leis, para ele poder agradar a sua clientela rica, a clientela que podia pagar muito bem para ele. Então ele, burlava as leis e fazia qualquer coisa para ganhar aquela causa, para poder ganhar mais dinheiro. E a mãezinha, eu digo que Deus é sábio, nos coloca sempre a oportunidade da gente rever os nossos conceitos. E eu colocou ele num berço espírita, numa irmã que tinha uma capacidade enorme de entendimento de Jesus. E vivia dando conselho. Meu filho, eu não vejo você rodeado das pessoas menos aquinhoadas. Eu só vejo você rodeado de pessoas que podem pagar. Você precisa também. Mas eu já dou aula para os advogados iniciantes, eles que se virem lá com os pobres. Não ligavam. Então, sempre burlando as leis. E a mãe sempre fala, nunca se cansava de falar. Porque a gente acha que nunca vai desencarnar. A gente acha que a desencarnação é para os outros, não é para a gente. Que nós vamos ficar eternamente aqui na Terra, e não vamos. Um dia nós vamos ter que deixar essa roupagem, nós temos que deixar essa terra, para prestarmos contas daquilo que nós realizamos aqui, de bom ou de ruim. Então a responsabilidade das coisas boas e ruins é nossa. Não adianta eu dizer que a minha mãe é responsável, que meu irmão é responsável, que alguém é implicante, que alguém não me deixa fazer a tarefa, que a responsabilidade é minha. Eu vou dar conta. Por isso que chama ministério no livro Caminho, Verdade e Vida. Eu vou dar conta
do meu ministério. E ele achava que o corpo dele era imortal, porque ele é imortal, mas o corpo não. O corpo é perecível. E aí a mãe desencarnou, mas de lado o plano espiritual continuava mandando vibrações de amor, de paz, de compreensão, e ele não mudava. Ele não mudava. Até que um dia a morte ceifou, né? Veio buscar. Que não adianta, né? É mesmo aquela história, eu vou buscar aquele cabeludo, aí eu vou lá, corto, fico careca, não tenho cabeludo, vai o careca mesmo. Não é assim? Então a morte vai levar. Porque ela não erra de endereço. Ela não erra. Os tormentos não erram de endereço e a morte também, ela vai buscar, num momento qualquer. E foi buscar o nosso irmão, careca ou cabeludo, ele foi. Chegando lá, né, o que aconteceu? A cabeça pendeu na terra. Inchaço da inteligência. Porque fez mau uso. E por mais que a mãe orasse, e por mais que as pessoas orassem por ele, não adiantava. Ele estava lá com aquela grande cabeça, porque a inteligência era muita e ele fez mau uso. E aí a mãe viu, constatou, que não podia fazer mais nada por ele. Chamou um amigo espiritual, né? Pediu uma orientação, alguém que sabia mais do que ela, porque a hierarquia não existe só aqui, existe lá também, apesar da fraternidade, mas a hierarquia, as pessoas que sabem mais, comandam aqueles que sabem menos, mas não por causa do QI elevado, por causa das duas asas, da intelectualidade e da moralidade. Então, como nós falamos, lá não tem jeitinho. Chamou e ele olhou, minha irmã, o seu filho sofreu de inchaço da inteligência. Para ele, só a hidrocefalia. Só reencarnando com a hidrocefalia. E aí, ele, um pouco tempo depois, estava no carrinho de bebê hidrocefálico. Então, a gente vê, né, que todos nós não podemos burlar a lei divina. Todos nós, por mais difícil que seja a nossa existência, nós temos que melhorá-la. Nós temos capacidade de desenvolvimento dessas duas asas. Nós estamos aqui hoje, né, no Trabalhadores de Jesus, participando desse banquete, e nós temos, né, a responsabilidade de melhorar cada dia. Jesus capacita cada um de nós para isso. E sempre algo nos chama atenção para voltarmos ao caminho do bem. Às vezes é um livro que alguém nos oferece, às vezes é uma conversa amiga, às vezes é alguém da nossa família que nos dá esse toque, mas o toque, ele sempre está existindo na nossa vida, porque nós precisamos, né? Estamos aqui para evoluir. Nós, apesar de não sermos missionários, todos aqui estamos em missão. Todos nós estamos em missão. E Kardec deixa bem claro, né? Que nós, como trabalhadores da última hora, nós precisamos dar conta da nossa vinha. Precisamos dar conta daquilo que viemos fazer. O que viemos realizar? O que fazemos, o que viemos fazer aqui na Terra? Excursionar, com certeza não. Brincar de casinha de boneca, também não. Nós estamos aqui no mundo, com as pessoas no mundo e tendo necessidade desse mundo. Estamos no lugar certo, com a pessoa certa e na hora certa. Nada está errado na nossa vida. Nada. E temos oportunidade de ter esse consolador prometido pelo Cristo, que é a doutrina espírita, que consola, que traz esperança, apesar de tudo estar difícil em nossa volta. Então, o que nós vamos temer? O que nós vamos temer? A violência? A corrupção? Não, não podemos temer. Claro que ninguém gosta de viver rodeado dessas coisas. Mas, se nós estamos vivenciando essas coisas, é que algo está errado em nossa vida. E o que está errado em nosso planeta? O que está errado na nossa existência? Se o planeta é lindo,
É o planeta perfeito para todos nós. É o planeta que tem tudo para a nossa felicidade. Porque quantas pessoas passaram por aqui e saíram melhores? Quantas? Olha a vida de Paulo de Tarso, de Maria de Magdala, de Francisco de Assis, de Martin Luther King, de Gandhi, de Mahatma Gandhi, né? Do nosso irmão Buda e de outros e outros e outros. Personagens que viveram aqui nesse planeta, em tempos muito mais difíceis do que esse. Muito mais difícil, porque a violência era maior, porque a ignorância era maior. Hoje nós temos a internet, né? Nós temos o WhatsApp, que coisa boa, né? Mandar mensagem para o WhatsApp, eu adoro. Mas quando tem tempo, né? Nós temos o WhatsApp, nós temos vários e outros instrumentos. Na época de Kardec, como era difícil, sem luz elétrica, sem caneta esferográfica, sem lápis, ter que mandar mensagem, cartas que chegavam, não tinha avião. Olha só. E ele realizou essa obra fantástica, que se chama doutrina espírita, na nossa vida. E se nós temos tudo isso, um planeta maravilhoso, né? Que é um pontinho azul no nosso sistema solar, mas que é brilhante, né? É tudo de maravilhoso que nós temos para realizar, para realizarmos, para nos realizarmos e trazer a realização dos outros também. Por que vamos nos acomodar? Por que vamos nos criar criaturas sem foco? Como Daniel Goleman falou, como a nossa irmã Joana de Ângeles, temos dois cérebros, o cérebro intelectual e o cérebro emocional. E todos dois são importantíssimos na nossa evolução. E precisamos evoluir, porque não tem outro caminho. Ou estacionamos ou evoluímos, porque retrogradar jamais. Não vamos retrogradar. Nós vamos evoluir. Nós vamos crescer. E que beleza, temos um manancial de informações, de livros, de literatura, como a doutrina espírita, para nos chamar a atenção do que precisamos realizar em nossa vida. Como sermos felizes, apesar de tudo em nossa volta ser dificuldade. Então vamos atear a bandeira da felicidade. Vamos fazer com que Jesus faça parte da nossa vida. Vamos fazer com que a atividade intelectual e esse interrelacionamento que é a moralidade faça parte da nossa existência. E que Jesus possa continuar envolvendo os nossos corações de paz, de luz, de amor e de esperança. E que nós saímos todos aqui, vamos sair melhores do que quando adentramos nessa casa. Porque essas energias de amor, essas energias de paz fazem parte da nossa vida. E está aqui 0800 para todos nós. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo silêncio, muito obrigada pela acolhida, e que eu possa vir muitas vezes aqui em Cabo Frio falar ao coração de vocês. Jesus nos dê a paz que estamos necessitando.